Olá pessoal, sejam bem-vindos. Neste módulo vamos falar um pouquinho sobre a introdução ao Active Directory. Bom, primeira coisa, o que é o Active Directory? O Active Directory é um repositório, um banco de dados estruturado de informações sobre pessoas e recursos de uma organização. Então, dentro de uma organização nós temos um banco de dados e dentro desse banco de dados nós temos os seguintes recursos. Nós temos recursos de usuários, nós temos recursos de impressoras, nós temos recursos de servidores, nós temos recursos de computadores. Isso tudo forma a estrutura do Active Directory. Então, um Active Directory é um banco de dados que reúne todas essas informações. Bom, dentro disso nós temos a seguinte característica. O Active Directory é um banco de dados centralizado. Nós temos a escalabilidade, ou seja, o Active Directory ele cresce de acordo com o que o ambiente cresce. Ele diminui de acordo com o que o ambiente diminui. Então, ele tem esse recurso bastante interessante. Temos a segurança integrada, uma vez que você até utiliza permissões NTFS, você consegue fazer níveis de segurança dentro do próprio Active Directory. Ele segue a mesma estrutura de permissões NTFS, ou seja, você consegue delegar o que pode ser feito dentro da estrutura do Active Directory. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que na empresa que você trabalha tem uma equipe de helpdesk e você gostaria de delegar a equipe de helpdesk apenas a permissão de alterar senhas no domínio, as senhas dos usuários no domínio. Então, com essa segurança integrada, o que acontece? Você pode fazer esse tipo de configuração. Você pode apenas permitir que a equipe de helpdesk, o nível 1, por exemplo, altere apenas as senhas dos usuários, ok? E uma outra vantagem aqui do Directory é o logon único, ou seja, com apenas um único logon uma vez na rede, o usuário autenticado, ele tem acesso a todos os recursos na rede no qual ele está autorizado a ter acesso, ok? Bom, vamos falar um pouquinho da estrutura do Active Directory. A estrutura do Active Directory é dividida em duas partes, estrutura lógica e estrutura física. A estrutura lógica é formada pelos domínios, pelas árvores, pelas florestas e pelas unidades organizacionais. Bom, o domínio. O que é o domínio? Então, o domínio é a principal função da estrutura lógica do Active Directory. Ou seja, o domínio é um banco de dados que compartilha um diretório comum. Então, no domínio a gente tem a questão da diretiva de segurança, a gente aplica sobre os domínios, no domínio que a gente faz as relações de confiança. O domínio passa a ser um limite da sua estrutura, ou seja, você tem um domínio chamado contours.local, igual o exemplo que eu estou colocando no slide para vocês. Então, você tem um domínio contours.local, esse passa a ser o seu domínio da sua floresta e passa a ser também o seu limite administrativo. Ou seja, se você tem um domínio contours.local e um domínio microsoft.local, são coisas totalmente diferentes. Tá? São duas estruturas totalmente diferentes. Uma coisa importante dizer aqui nesse slide é o seguinte: não confunda domínio do Active Directory com domínio externo ou domínio DNS externo. São coisas totalmente diferentes. Por isso eu já recomendo o seguinte: a melhor prática é nunca dê um nome de domínio interno o mesmo nome de domínio externo. Exemplo, suponhamos que a sua empresa chama Contoso. Contoso é o nome da nossa empresa aqui no nosso cenário fictício aqui. Então nós temos uma empresa chamada Contoso. Você vai criar um domínio externo para essa empresa. Então o domínio externo vai ser contoso.com.br ou contoso.com. Isso vai ser um domínio externo, é um domínio que não vai ser estruturado pelo AD. O domínio interno vai ser contours.local, ou seja, são coisas totalmente diferentes. Se você quer, por exemplo, publicar um servidor de internet, você quer dar acesso externo às pessoas ao seu domínio, então você vai criar um domínio externo, um domínio que não é gerenciado pelo Active Directory. Então não confunda domínio interno com domínio externo, ok? São estruturas totalmente diferentes. Além disso, nós temos as árvores. As árvores são o quê? São os agrupamentos, de forma hierárquica dos nossos domínios. Então, quando a gente tem dois domínios organizados de forma hierárquica, nós temos uma árvore de domínio. Então, a gente tem um exemplo na imagem que vocês podem ver. Nós temos o domínio contours.local e temos o domínio sp.contours.local. O domínio SP passa a ser filho do domínio contours, uma vez que o domínio filho ele sempre herda o nome do domínio pai.
Então, contoso.local é o nome do domínio pai, e o filho, consequentemente, vai ser sp.contoso.local. Então, quando a gente tem essa estrutura organizada dessa forma, nós falamos que nós temos uma árvore de domínios, ok? Bom, floresta. A floresta consiste no agrupamento de uma ou mais árvores de domínio. Então, você pode ter várias árvores de nomes diferentes, e quando você tem um agrupamento dessas árvores, você tem uma floresta. Então, lembrando o seguinte, que o primeiro domínio da floresta é chamado domínio raiz da floresta, ou domain root da floresta. Então, o primeiro domínio que você for instalar no ambiente, ele vai ser o domínio principal da sua floresta. A floresta vai dar o nome daquele domínio também. Então, vocês podem ver pela imagem, nós temos um domínio contoso, Microsoft, domínios filhos, e nós temos essa floresta, ok? Bom, unidades organizacionais, ou nós chamamos no dia a dia de OU. As unidades organizacionais, o que são? São os objetos do Active Directory usados para armazenar e organizar os objetos de usuários, grupos, computadores e outras unidades organizacionais. Ou seja, você tem o domínio e você agora vai passar a utilizar as unidades organizacionais para justamente dividir esse domínio de forma administrativa, de forma organizada, de forma que vai facilitar o seu gerenciamento desse domínio. Ok? Então, é através das unidades organizacionais que você vai agora pegar o seu domínio e vai dividir os objetos desse domínio, para facilitar a sua administração. Bom, a estrutura física do Active Directory. Então, a estrutura física é formada por dois itens, os domain controllers e os sites. Bom, os domain controllers são o quê? São servidores que executam o Windows Server 2003 ou 2008 e que tem o serviço do Active Directory instalado. Então, cada controlador de domínio, ou domain controller, ou DC, né, desempenha a função de armazenamento e replicação. Desculpe. Cada controlador de domínio dá suporte a apenas um domínio. Né? Então, se você tem um domínio contoso.local, aquele controlador de domínio vai dar suporte àquele domínio. Se você tem Microsoft.local, o outro controlador de domínio vai dar suporte àquele domínio. Ok? Então, para garantir uma disponibilidade de uma infraestrutura de domínio, é recomendável que você tenha no mínimo pelo menos 2 DCs ou 2 domain controllers. Então, cada controlador de domínio contém as seguintes partições do Active Directory. Então, nós temos o banco de dados, que é formado pelo arquivo ntds.dit, é o arquivo principal do Active Directory. Então, nesse banco de dados, nós temos essas 4 partições: a partição de domínio, a partição de configuração, a partição de esquema e a partição de aplicativo. Cada partição tem a sua função, ok? Bom, então vamos lá. Partição de domínio possui a cópia de todos os objetos do domínio. Partição de configuração contém a topologia, neste caso registra todos os DCs com suas conexões. Ou seja, como os DCs interligam. Então, é a partição de configuração que é responsável por isso. Na partição de esquema, é a que define os objetos e classes que podem ser armazenados no AD. Ou seja, um objeto de usuário pode armazenar os seguintes atributos. Então, quem define isso é a partição de esquema. Ok? E a partição de aplicativo contém objetos não relacionados à segurança. Bom, os sites. O que é os sites? O objeto site dentro do Active Directory representa a localidade geográfica do host e da sua rede. Ou seja, um site é uma estrutura física separada. Vou dar um exemplo. Nós temos aí 3 sites: BH, São Paulo e Nova York. A pergunta-chave é: eles estão nos mesmos lugares? Não. Então, qual que é o conceito de site? Uma estrutura, uma localidade geográfica, ou seja, são lugares totalmente diferentes. Então, eu uso sites para representar a estrutura geográfica de um ambiente. Vou dar um exemplo. A empresa Contoso, a matriz em Belo Horizonte e vai ter filial em São Paulo e Nova York. Então, vou ter um site configurado no Active Directory para BH, um site configurado para São Paulo e um site configurado para Nova York. Cada site vai ter sua respectiva rede, sua respectiva network. Ok? Então, eu uso sites dentro do Active Directory quando eu tenho uma estrutura geográfica, uma localidade geográfica. Ok? Então, isso é importantíssimo você ter isso em mente. Bom, então terminamos aqui a introdução ao Active Directory.
né, uma apresentação, e como você pode contribuir. Então, você pode contribuir através de críticas e sugestões, através do meu site www.tilearning.com e mandando um e-mail para mim, para o e-mail mxleo3d@gmail.com. Uma outra forma é divulgar meu trabalho através das redes sociais, que você participa aí. No mais, um grande abraço, obrigado por ter visto esse vídeo e te aguardo no módulo 2. Grande abraço, tchau, tchau.